Bíblia no livro de Provérbios, no seu capítulo 15. Provérbios, no seu capítulo 15, versículo 3. Você que encontrar, se coloca de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus, louva a Deus por essa oportunidade, a vida dos pastores pela confiança. Amém. Provérbios capítulo 15, versículo 3 vai dizer assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Mais uma vez, os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons, e você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Amém? No louvor que foi entoado antes da palavra, o louvor fala assim, ó: eu vejo cada lágrima que escorre em teu rosto. Irmãos, a gente serve um Deus tão grande, mas tão poderoso e maravilhoso, que quando a gente começa a servir esse Deus, a gente tem uma fé tão grande, pastor Antônio, que nada nos abala. Só que aí vai passando o tempo, a gente vai esmorecendo, e parece que a nossa fé ela não é a mesma. E tem momentos da minha e da sua vida que a gente busca a presença de Deus, a gente ora na nossa casa, a gente ora no monte, a gente jejua, mas parece que Deus não está vendo, parece que não está acontecendo nada. Ei, igreja, mas o Senhor está falando para mim e para você essa noite, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Se passou um breve momento na sua mente que Deus não está te escutando, ei, eu tenho uma resposta de Deus para você essa noite. Se algo estava falando assim, Deus não está me escutando, as minhas orações não estão sendo ouvidas, o Senhor tem uma resposta para você esta noite. Sabe qual que é a resposta de Deus? Aleluia! No silêncio eu trabalho para você. Sabe qual que é a resposta de Deus para a sua vida? Eu não preciso falar para você, filho, que eu estou trabalhando, eu só trabalho ao seu favor. Eu creio. E muitas vezes no momento da nossa caminhada, nós passamos por tanta coisa, pastora Priscila, nós passamos por tanta coisa, igreja, que a nossa fé ela começa a dar uma escurecida. E é tanta coisa que as pessoas nos falam, que a gente começa até a duvidar da nossa fé. Sabe por quê? Você tem que aprender um algo, igreja. Hoje o pastor falou um algo, e eu peguei. Nós devemos andar com pessoas que edificam a nossa fé. Como assim, pastor Antônio? Pessoas que edificam a nossa fé. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, fala mais para mim que Deus está falando comigo. Vou falar, calma aí, igreja. Aleluia. Pessoas não estão preparadas para ouvir o que Deus tem a fazer na sua vida. Sabe por quê? Quando você conta, ela fala: será que vai acontecer? Mas será que Deus vai fazer mesmo? Mas por que a pessoa fala isso? Porque Deus muitas vezes fez uma promessa para ela e já faz tempo, mas a promessa está de pé e ela não sabe esperar o tempo de Deus. E porque ainda não aconteceu na vida dela, ela acha que não vai acontecer na vida do irmão. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso. E não fala, teve um momento certo de Jesus se manifestar. Jesus veio e o ministério de Jesus a expandir com 30 anos. E Jesus fica 3 anos e meio com os discípulos. Aí Jesus falece, depois o Senhor ressuscita. Aí o que acontece? Aí Jesus fica mais 6 meses. Depois de 6 meses Jesus ele ascende aos céus. Os seus discípulos veem Jesus subir. Houve um tempo até para Jesus se
Jesus era conhecido como filho de José o carpinteiro, e que Jesus era carpinteiro, porque ele cresceu e tomou a profissão de seu pai. Só isso. Você tem que entender que no momento certo Deus irá te exaltar. Somente espere mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. Irmão, nós passamos por tanta coisa que... Ô pastor, mas você está falando de eu passar na minha cabeça que Deus não está ouvindo minha oração, mas você sabe disso. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Sabe por quê, pastor Abicino? Tem muitas pessoas que acham que ser cristão é brincadeira, que o mundo espiritual não existe, que o mal não existe. Acha que é balela. Não, existe sim, irmãos. E a opressão do mal contra a sua vida, ela é tão grande que tem momento que te oprime de uma forma que você começa a duvidar da sua fé. E eu passei um momento da minha vida que foi como eu falei para os irmãos aqui, pastor. Eu orava, eu ia no monte, eu buscava, e parecia que Deus não estava ouvindo minhas orações. Eu não estava sentindo nada. Mas nós temos que entender que Deus, ele trabalha no silêncio também. Ele precisa falar para você, ó, estou trabalhando. Não, ele trabalha. E eu falei, Senhor, eu não aceito essa situação. O que está acontecendo? Sabe muitas vezes que acontece? As setas, os dardos inflamados são tantos que você começa a ser atingido. Mas por quê? Porque você não se reveste. Meu Deus! Está achando que obra de Deus é brincadeira, que mundo espiritual não é não. Se Deus permitiu que o apóstolo Paulo relatasse lá no livro, na Bíblia, lá em Efésios 6, sobre as armaduras, que era para você se revestir, porque é sério. E aí eu fui no monte orar. E quando eu fui no monte orar, eu tirei uma palavra, e a palavra que saiu foi lá em, se não me falha a memória, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 11, se não me falha a memória, que vai falar sobre o centurião Cornélio, que vai falar que apareceu um anjo diante dele e fala que as orações e as escolas dele estavam subindo a Deus. Então quer dizer, naquele momento que eu estava pensando que não estava subindo, Deus deu a palavra e falou, filho, está subindo, filho, estou contemplando. Ei, igreja, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Sabe aquele momento que você está angustiado no seu trabalho? Ah, Jesus. Sabe aquele momento que você está, Senhor, e agora? Porque tem coisas que você não compartilha com o seu esposo. Tem coisas que você não compartilha com a sua mulher. Tem lutas que são suas. E aí no seu dia você angustiou e você falou, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou vencer? E os olhos do Senhor estão lá no trono, olhando você, falando, filho, eu estou ouvindo. Filho, eu estou contemplando, só basta você crer. Não é ver para crer, é crer para ver. Eu tenho que crer para se manifestar o milagre. Pastor, prova isso daí que você falou para mim. Jesus falou para a irmã de Lázaro, já não te tenho dito, se creres verá a glória de Deus. Você tem que crer para ver, não ver para crer. Tem pessoas que estão que nem Tomé, só acredita vendo, mas se Jesus soa. Então vem aqui, mostra a sua mão, está aqui, Tomé, ó, está furada aqui, ó, mas eu não falei que ia ressuscitar. Eu estou aqui na sua frente mostrando para você que eu ressuscitei, estou vivo e que eu sou filho de Deus. Mas você tem que entender uma coisa, começa a acreditar no sobrenatural de Deus, porque Deus tem contemplado a oração de pessoas. Só que o inimigo tem colocado no seu coração, o inimigo tem colocado na sua mente que não está acontecendo nada. Mas ei, tem que mover primeiro o mundo espiritual para depois acontecer o carnal. Move-se o espiritual primeiro, e aí depois se manifesta aqui. Pastor, prova. Daniel, quando ele tem a visão e ele empenha o coração dele, o que acontece? Ele fica 21 dias ali na peleja, jejuando. A Bíblia não fala, mas eu já falei isso daqui para os irmãos, querendo eu que orando, porque Daniel era homem de oração. Então ele estava jejuando e orando.
aleluias. Oh Espírito Santo, Calassuia Candá.